Olá pessoal, meu nome é Juliano Dornelles e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o projeto Prosumers Multimídia. Muitas pessoas me perguntam o que é o projeto Prosumers Multimídia, por vezes confundido com uma startup, com um empreendimento individual, por vezes confundido com uma ONG ou até mesmo com uma iniciativa política ou religiosa. Gostaria de lhes antecipar que nenhuma coisa nem outra, mas a soma destas e outras coisas é que se configuram aqui. Primeiramente, para me apresentar, meu nome é Juliano Dornelles, jornalista, bacharel em comunicação, pós-graduado em comunicação com mercado, mestre em comunicação social, escritor, autor de 5 livros. Me considero também um mago e aprendiz de médium, apesar de que, se for perguntar aos centros espíritas por aí, dirão que ainda sou muito leigo ou talvez inexperiente no assunto, principalmente por pensar diferente. Então eu gostaria de antecipar para vocês que a gente tem aqui são princípios que norteiam o que chamamos de projeto Prosumers, que na verdade nada tem a ver com a origem do termo prosumer, que é a união do termo producer com o termo consumer relacionado à produção multimídia. Este termo tem uma outra origem no nosso significado, apesar desta palavra com grafia diferente existir desde antes do nosso projeto, aqui tem outro significado. Mas gostaria de lhes afirmar que este é um projeto regido por forças maiores. Colocamos como um de nossos princípios a espiritualidade, a crença de que existe um poder superior, Deus Supremo, a força maior, o Pai Universo, que rege e estabelece as leis da natureza. Cremos também na manifestação espiritual transcendente àquilo que conhecemos, aquilo que tem nome hoje no nosso mundo, que alguns chamam de espíritos esclarecidos, outros chamam de santos, anjos, orixás. Em alguns momentos da mitologia eram chamados de deuses. A gente acredita sim na manifestação espiritual e há uma certa certeza de que a grande maioria dos seres espirituais que regem este planeta, o mundo em que vivemos e o cosmos infinito, ainda não se revelou ao homem. Ainda não possuem nome e definição neste plano. Contudo, estão ao nosso redor, regendo, observando, anotando cada ação humana. As estrelas, os elementos da natureza, como queiram. Então a espiritualidade é o primeiro de nossos princípios. A crença de que é um poder superior, livre das religiões, um mundo em que há um poder maior, monoteísta, digamos assim, e politeísta ao mesmo tempo, numa situação de que este poder maior rege os outros poderes que influenciam na natureza, que influenciam neste mundo. Então a gente propõe no nosso projeto um estudo mitológico, teológico, filosófico do sincretismo e da magia. A magia é presente no nosso dia a dia, cada um de nós pratica a magia, consciente ou não. Um segundo princípio do nosso projeto é a sociologia política, a construção, a formação de um cidadão consciente, participativo, uma democracia direta, digital ou até mesmo uma sociocracia, a recriação dos modelos políticos e de produção que a gente conhece hoje. Livre de partidos políticos? Sim. A gente acredita no poder do povo, dos homens interferindo, dialogando, construindo ações conjuntas. Contudo, se for preciso, estamos aqui para criar um partido, o que acredito não ser o caminho. O caminho é o povo participar, mas há uma lacuna entre esta transformação, o processo que a gente vive hoje representativo e o processo em que os homens, como era na ágora grega, na Grécia Antiga, e muito além disso, transcendendo o que a gente conhece como democracia participativa, os homens irão legislar,
votar nas leis, determinar no que será investido cada recurso. Os recursos serão mapeados, saberemos aonde está cada investimento arrecadado nos impostos e no que está sendo investido. Uma forma de transparência e de participação. Um outro princípio que a gente defende aqui é a tecnologia. A tecnologia, a quebra de patentes dos medicamentos, a quebra de patente das vacinas, o software livre, o código aberto, os direitos autorais, que hoje a gente vive duas situações de direitos autorais. De um lado a exploração e de outro lado a apropriação. Então a gente precisa encontrar um meio termo, onde não haja nem apropriação indevida e nem exploração, digamos assim, da autoria, né? O autor sim tem direito sobre a sua obra, sim tem que ganhar pelo seu trabalho, mas até um certo limite, durante tanto tempo. Agora, se for algo de interesse público, como uma vacina, como um medicamento, e esta descoberta for de um laboratório particular, tem que ter um tempo mínimo de exploração desta patente e isso tem que ser aberto aos demais laboratórios, porque se trata de salvar vidas. Um outro princípio que eu gostaria de falar aqui é a libertação dos vícios químicos. Queira ou não queira, concorde ou discorde, muitas pessoas, principalmente jovens, hoje estão sendo escravos dos vícios. Não só das drogas vistas e ilícitas, mas também do consumismo. É óbvio que vive-se em um mundo consumista, em que todos precisam consumir o alimento, a vestimenta, as ferramentas de trabalho, mas há também desperdício. Isso entra na questão da sustentabilidade, que é o quinto princípio do nosso projeto, que é a utilização consciente dos recursos naturais, da reciclagem, da produção de bens duráveis, dos recursos hídricos. A gente vive num planeta que herdamos de nossos ancestrais e que deixaremos de herança para o povo que virá nas gerações futuras. Então precisamos preservar este planeta. E outra questão aqui que a gente chama de sexto princípio é o desenvolvimento cultural, profissional, científico, artístico, os esportes, as atividades físicas, a reeducação alimentar, as informações em geral, os conhecimentos úteis para que se viva uma vida melhor, com mais qualidade de vida, com maior longevidade e com paz e entendimento entre os povos. E o sétimo princípio a gente chama de dialógico, que é aquele princípio em que juntos somos fortes, em que construiremos soluções conjuntas colaborativas, criando espaços de inclusão. É uma empresa? É uma ONG? É um partido político? É um grupo de estudos? É uma escola? É uma religião? Como queira, estamos aqui para somar e eu quero você aqui comigo para conversar. Mande um WhatsApp, me adicione nas redes sociais, se irá resultar em empreendimentos, escolas, ONGs, ações políticas, manifestações sociais, culturais, artísticas, religiosas, da magia ou da cultura e da arte. O empreendimento sustentável, o lucro sim é necessário, sim. Mas colocamos os princípios espirituais em primeiro lugar. Bem-vindo a Prosumers Multimídia.